o capítulo de número 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus, nós cantamos aqui Maranata, Maranata, é um clamor da igreja e do Espírito. O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não demovais a vossa mente, o vosso entendimento, não seja mudado, transformado de uma hora para outra por qualquer vento de doutrina, nem vos perturbeis, quer por espírito ou quer por palavra, quer por epístola, ou como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Preste atenção, Paulo estava falando porque naquela época o povo estava numa expectativa tão grande da vinda do Senhor, e Deus espera justamente essa expectativa da igreja, porque é o Espírito que gera essa expectativa. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nós só podemos orar como convém quando nós estamos cheios do Espírito. Romanos 8 diz que nós não sabemos orar ou pedir como convém, mas o Espírito de Deus que habita em nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos louvar como convém, nós dependemos de tudo do Espírito Santo, quanto mais para dizer: ora vem, Senhor Jesus. Porque se não é o Espírito Santo de Deus em nós, existem muitas coisas que vão roubar a nossa atenção nesse mundo. O mundo, a criação de Deus, irmãos, expressa a glória do Senhor, mas ela não é o Deus vivo. Ela expressa a beleza do Criador, mas ela não é o Criador. E sem o Espírito de Deus, nós vamos ser tentados a colocar a criação no lugar do Criador, a criatura no lugar do Criador. Então também é pelo Espírito de Deus é que nós temos esse clamor, somente cheio do Espírito de Deus, que vai aumentar a nossa fome de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque isso que é dito lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. É só por meio do Espírito, porque se não é o Espírito, as coisas dessa terra nos atraem. A criação, a beleza da criação que revela o Criador nos atrai de tal maneira que a gente às vezes acaba esquecendo que um dia nós não vamos estar aqui. E a igreja naquele tempo estava tão sedenta, mas tão sedenta, tão cheia do Espírito, e que muitos começaram a se introduzir no meio do corpo, dizendo: olha, é vindo agora, está chegando agora o tempo do Senhor. Mas não era para aquele tempo. Então Paulo, ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, declarando isso: olha, ninguém demova você da sua fé, do seu entendimento, porque sim, nós esperamos, só que nós esperamos a vinda, mas a vinda do Jesus não será antes que, no verso número 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não vai acontecer, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo, aquele que se levanta contra tudo que é objeto de culto, o filho da perdição, aquele que está preparado para governar um povo que está se afastando da fé verdadeira, da fé genuína, da fé que nos separa do mundo, que nos faz falar assim: eu te amo mais que tudo, eu te amo mais que o mundo, da fé genuína que nos faz amar o Senhor acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. O verso 4 diz: esse, o filho da perdição, o homem da iniquidade, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou tudo aquilo que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, a ponto de assentar-se, de ocupar a cadeira de Deus, de se fazer como Deus, a ponto de zombar a tal maneira, de tomar o lugar como se fosse, para demonstrar ao povo: olha, diferente da serpente lá no jardim, não é bem assim que Deus disse, não é bem assim, não é bem assim que funcionam as coisas. O ponto dele se assentar no lugar santíssimo, não é justamente para tomar o lugar de Deus e falar: eu tenho uma nova religião. Não, é para escarnecer de fato e dizer: olha, não é bem assim.
E ele então se levanta contra Deus e contra tudo que é objeto de culto, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais do que ainda eu convosco costumava dizer estas coisas, e agora sabeis o que o detém o anticristo, para que seja revelado somente numa ocasião oportuna, numa ocasião própria. Verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Veja, Deus não vai entrar em contenda, não vai entrar em força de braço. O sopro da boca de Deus vai destruir o iníquo. Aleluia! O sopro da sua boca, e destruirá a manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então Paulo estava dizendo para aquela igreja que estava cheia do Espírito, clamando: Maranata, Maranata, Maranata. Olha, nós queremos Jesus, mas tome cuidado para que o seu amor pela vinda dele não te seja uma presa suscetível àqueles que estão dizendo que ele vai vir agora. Não, antes disso acontecer, vai vir uma grande apostasia. E apostasia não é pessoas desviando da igreja para voltar a pecar. Elas vão pecar, nós pecamos, eu peco, tu pecas, nós pecamos, eles pecam, vós pecais, todos pecam. Aleluia. Mas a questão é, apostasia é você deixar de crer naquilo que um dia sustentava a sua fé. Em Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus declara ali que, olha, aquele que um dia foi iluminado pelo Espírito, aquele que provou o poder e as coisas do mundo vindouro, sim, se ele abandonar a fé, é impossível restaurar ele por meio do arrependimento. Então, o que é apostasia, pastor? Apostasia não é você sair da igreja para você agora ir lá bater tambor num lugar satânico. Apostasia é você de repente abandonar os princípios que nortearam a sua vida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, aquilo que tem norteado a igreja durante séculos, durante décadas, e de repente você começar a falar: não, eu vou criar uma nova forma. E aí é onde vem a apostasia, onde as pessoas não conseguem mais andar um com os outros. Por quê? Porque aí, irmãos, ao invés de unidade, nós vamos começar a promover sectarismos, dissensões, facções. Não, aqui tem a igreja milenista, aqui tem a igreja pós-milenista, aqui tem a igreja que crê no arrebatamento, aqui tem a igreja que não crê no arrebatamento, mas eles não se misturam mais, porque uma vez que entra a apostasia vai tirar a fé de que nós precisamos andar com os nossos diferentes, sujeitando-nos uns aos outros, tendo amor e paciência, para que aquele que é débil na fé encontre a verdade. Isso é apostasia. E esse ministério da apostasia já está entrando de uma tal maneira, que, veja o que aconteceu, o que tem acontecido nesses dias. Vocês sabem, não sei se vocês sabem das notícias do que tem acontecido nesses dias, nas próprias Olimpíadas. De repente pegam um quadro, irmãos, o quadro não é a Bíblia, mas aquele quadro foi um quadro que expressa, Leonardo da Vinci, que expressa a Santa Ceia. E de repente eles pegam aquilo que é objeto de culto, aquilo que nós vamos fazer hoje, que é objeto de culto, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, nós vamos comungar com o corpo de Cristo. E então ele começa a escarnecer disso, porque o escarnecer é para fazer o quê? O trabalho do diabo, irmãos, não é afrontar Deus, é fazer você apostatar da fé.
Deus, a palavra de Deus fala assim, que com o sopro da sua boca Ele vai destruir a manifestação da vida do anticristo. Quem está entendendo, diga aleluia. Então o que o diabo quer com isso tudo, irmãos? Assentar-se no lugar de Deus e se considerar como Deus. Ele não quer, irmãos, falar assim, não, eu sou Deus, eu sou a nova religião. Não, ele está querendo afrontar toda a ordem de culto e dizer, você não precisa disso. O que você precisa está aqui, em conhecer o bem e o mal. Você foi enganado, Deus não quer que você faça isso, porque aí você vai ser semelhante a Ele. E Ele vai fazer isso, querendo ser semelhante a Deus, considerando ser igual a Deus. O trabalho dele é fazer você apostatar da fé, e você olhar e falar, mas Deus não está fazendo nada com tudo isso que está acontecendo. Mas o alvo do diabo não é uma força contra o Senhor, é minar a tua fé. Porque uma vez que você começa a olhar para isso e se acostumar com isso, ele vai roubando alguns princípios e alguns valores. Irmãos, eu lembro do tempo que eu converti, irmãos, época de Santa Ceia, a gente se preparava antecipadamente, a gente ia com temor. A gente cumpria aquilo que Paulo dizia, examine-se pois o homem a si mesmo. A gente tinha um temor, e às vezes a gente chegava para o pastor, não estou me sentindo digno de tomar a ceia. E aí o que mudou hoje? É porque nós ficamos mais maduros, ou é porque a nossa fé foi minada. Compreendo, o trabalho do diabo é fazer você abandonar a fé que uma vez lhe foi dada. Por isso que Judas escreve na sua carta, olha, escrevendo para vocês, de repente no Espírito, eu fui impelido a escrever para vocês batalharem pela fé que uma vez foi entregue para vocês, porque tem pessoas se introduzindo entre vocês, e transformando a graça que o Senhor trouxe para vocês, tirando, por causa de algumas pessoas que entraram para o legalismo, fazendo que a graça se torne em libertinagem, saindo do 8 para o 80, e eles estão ali sem o Espírito, promovendo divisões. Põe aí Judas, versículo 18, eu acho, Judas 18. Nos quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores. O que é escarnecedores? Pessoas que zombam da fé, pessoas que se assentam para falar sobre as coisas da fé de uma maneira negativa. Haverá escarnecedores que andam segundo as suas ímpias paixões, que andam guiados pelos ímpetos, os impulsos humanos deles. São estes os que promovem divisões. Veja, a fé, ela faz a igreja unir-se. A apostasia faz a igreja dividir-se. São estes os que promovem divisões, estes são sensuais. O original dessa palavra sensual é psuquicos, que vem da onde deriva a palavra psique, que é a alma. Então, estes que promovem divisões são pessoas que são guiadas de uma maneira almática. Da mesma maneira, e essa questão da psique fala muito dos instintos naturais. São pessoas que são guiadas por instintos naturais, pelos ímpetos, pelas concupiscências internas. Então eles vão promover divisões. Eles não têm o Espírito. A apostasia é isso, é você viver um evangelho sem a presença do Espírito Santo, é você viver um evangelho sem mais precisar da árvore da vida, da vida do Espírito, o zoe de Deus entrando em você, porque você já tem o conhecimento do bem e do mal. Você não precisa mais depender da árvore da vida, porque você já conhece, e o conhecimento do bem e do mal, ele vai promover o que, pastor? Divisão. Vai promover contendas, vai promover inimizades, porfias, dissensões, vai promover facções, vai promover Adão olhar para Eva e falar, olha Deus, a culpa, Deus está assim, é a Eva, ela me deu o fruto e eu comi. Sem o Espírito, quando o Espírito morre, quando eles comeram o fruto, o Espírito, de fato, eles pereceram espiritualmente, morreram espiritualmente, tinha apenas nele o fôlego de vida humano, a vida que Deus deu,
O Espírito que Deus deu já não estava mais ali, então eles começam a olhar de uma maneira diferente, e Eva, não, olha, o problema é por causa da serpente, nunca sou eu. Quando eu não tenho Espírito, acontecem divisões. E por que o diabo quer trazer divisões? Por que, irmãos, certas religiões são tão unidas? Porque certas religiões se unem até a outras religiões para professar uma unidade, e não é essa unidade que vai trazer o corpo de Cristo na maneira sadia. A unidade é a unidade dos filhos de Deus, é a unidade da igreja verdadeira, que contém o Evangelho, que contém a presença do Espírito Santo. É essa unidade que vai transformar o mundo. Não é eu me unir a quem crê a Maomé, não é eu me unir a quem crê né? A gente tem que tomar cuidado que vai para a internet, né? Não é me unir com pessoas que têm outro tipo de mediador, porque há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, Senhor de tudo e de todos. E a apostasia é isso. A apostasia vai promover, o ministério da iniquidade vai promover uma unidade entre pessoas com fés distintas, mas elas têm o mesmo interesse aqui dentro, ter paz aqui na terra. Irmãos, não pense que eu vim trazer paz. Lembra do início do Evangelho, quando você converteu, quanta espada você enfrentou, quanto você enfrentou, perdeu amizades, perdeu a aprovação de parentes, talvez até de pais. Mas aí de repente, o diabo ele começa a trazer e ocupar lugares, e você começa a olhar aquilo e começa a naturalizar aquilo, e a gente é bombardeado por Netflix, a gente é bombardeado por streaming, a gente é bombardeado por Instagram, e você começa a ver e se acostumar com aquilo ali, e aquela fé que um dia te separava de algo, agora está te unindo a algo. Não, porque se você ama, cadê? Jesus é amor, então você tem que irmãos, não é essa a unidade. Ame o perdido. Nós estamos fazendo diferente hoje. Nós estamos odiando a igreja e amando o estilo de vida do perdido. E a gente deveria amar a igreja e condenar o estilo de vida do perdido. E quando eu não compreendo isso, o diabo ele vai minando. Porque Jesus um dia disse assim, olha, um reino dividido contra si mesmo não. Então o diabo sabe muito bem qual a estratégia para que o mundo não creia. Abre aí João, capítulo 17. João, capítulo de número 17. Te amo mais que tudo. Volta para mim. O verso número 9. A oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, quando ele estava nos seus últimos momentos. Pai, é por eles que eu rogo. Preste atenção. Deus amou o mundo. Deus ama o mundo. Mas Jesus tem compromisso com a igreja. Deus ama o mundo e quer salvar o mundo, e por meio de Cristo, Ele quer que o mundo se arrependa e se torne a igreja, porque Jesus vai vir buscar uma noiva, e não vai vir buscar perdidos. Quem está entendendo, diga aleluia. E então naquele momento Jesus ora assim, olha, é por eles que eu estou rogando, é pelos discípulos, é por aqueles que o Senhor havia entregado para Cristo. Para a gente economizar, não vou ler do primeiro versículo. Não é pelo mundo que eu estou rogando, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são Deus. Deus ama o mundo, mas nem todo mundo é de Deus. Nem todo mundo se entregou, nem todo mundo diz, eu sou dele, ele pode fazer de mim o que bem quer. Verso 10. Ora, e todas as minhas coisas, Pai, são tuas, e as tuas são minhas. E neles, Pai, nos meus discípulos, naqueles que o Senhor me deu, neles, na igreja do Senhor, na eclésia, eu sou glorificado. Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Eu passo,
ao passo que eu vou para junto de ti, Pai. Pai Santo, guarda-os, livra eles do mundo, nesse mundo que eles estão, guarda, protege eles, como Ele nos ensinou a orar, livrai-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Pai, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam unidos, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 13: quando eu estava com eles, eu guardava-os em teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles, Pai, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Verso 13: mas agora, Pai, eu vou para junto de ti, e isso eu estou falando no mundo, para que eles tenham gozo completo em si mesmos. Eles estavam ouvindo a oração de Jesus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Preste atenção, irmãos, não mudou, nada mudou, o mundo ainda continua odiando a verdade, porque a verdade tira o mundo do conforto, e não só o mundo, a verdade vai me tirar do conforto, a verdade vai te tirar do conforto, mas ela vai te levar para os braços daquele que tem pastos verdejantes e águas tranquilas. Te tira do conforto, mas gera uma paz no seu interior, que excede o entendimento humano. Porque para o entendimento humano, para eu ter paz, eu tenho que estar de bem com todo mundo. Para o entendimento humano, para eu ter paz, eu tenho que estar com a conta cheia. Mas olha, pela palavra, no mundo eu vou ter aflição. Não mudou. No mundo ainda eu tenho lutas, no mundo ainda eu tenho perseguições, mas tem de bom ânimo. E Jesus estava orando por uma unidade, Ele estava orando: Pai, livra eles do mundo, não deixa que o mundo os consuma, não deixa que o mundo faça amizade com eles, Pai, porque eles não são do mundo, eles não são desse sistema. Não adianta você querer procurar ter paz com o sistema para mostrar um Jesus, um body Christ, como diz por aí, o Jesus bonzinho, que aceita todo mundo do jeito que está, e você pode ficar do jeito que está, é graça. Não, isso é libertinagem. Eles não são, eu não sou do mundo, você não é do mundo, você não é daqui, você só está aqui. Entenda, volta para mim. Eu acho que hoje é nós que temos que voltar para Ele. Talvez a sua angústia, a sua crise hoje, irmãos, está tudo doido aqui hoje, está tudo invertido, mas o Senhor está no controle. Talvez a sua angústia, a sua opressão, é porque você está querendo ser bom e expressar uma bondade, uma mansidão com aquele que você já não tem mais que expressar, e você tem que voltar e ter, aleluia, paz é com Ele, porque no mundo, você quer ter paz com Ele, mas paz com o mundo não vai dar certo. Não tem como agradar dois senhores, porque o mundo jaz no maligno, e há um Senhor, a potestade do ar, que no mundo opera. Há um governo, que governa sobre todas as religiões, que não reconhecem Jesus como Senhor. Há um governo, cada um com o seu nome, e vai unir esses governos vão se unir, de uma forma tão, que os crentes vão começar a pensar: será que eu estou errado? A maioria está indo, mas sempre lembre de uma coisa que eu quero te falar aqui: muitos, maioria, são os que entram por uma porta larga, são muitos os que escolhem um caminho amplo, e são poucos os que escolhem uma porta estreita. Pai, eu lhes tenho dado a palavra. O mundo, por causa da minha palavra, está odiando eles. Tem uns que perderam pai e mãe, tem uns que perderam amigos, tem uns que perderam emprego, tem outros que perderam namorado, tem outros que talvez até casamento se rompeu, não porque o crente quis se separar, mas é porque o descrente não suportava mais. E a Bíblia diz: olha, se o descrente consente habitar, habite com o descrente, você vai ganhar ele para Jesus. Mas se ele quiser ir, você não está debaixo de um jugo de escravidão. Quem está entendendo, diga aleluia. Essa fé, é essa mesma fé que Paulo disse a Tessalonicenses: o iníquo não virá sem antes que venha a apostasia. Essa fé
está sendo trocada por um sentimento de Satanás, dizendo: olha, eu posso falar, eu posso pegar a Santa Ceia, mas vocês não podem pregar Jesus na Olimpíada, vocês não podem falar daquilo que se é religião em Olimpíada. Nós temos que analisar se vamos punir ou não vamos punir a pessoa que fez Libras dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles estão doidos, sem saber o que fazer. Mas eu quero te falar, aleluia, a igreja permanece, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então o que o diabo quer não é afrontar Deus, ele quer afrontar a tua fé. Ele quer fazer você descredibilizar aquilo que você um dia creu. Pai, o mundo odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Verso 15. Pai, eu não peço que tire eles do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles vão andar no mundo, mas eles não vão se contaminar com o mundo. Eles vão andar no mundo, mas eles não vão ser influenciados pelo mundo. Eles vão andar no mundo, mas o mundo não vai os consumir. Pai, livra eles do mal, não deixe eles caírem em tentação. Por que Jesus estava orando pela unidade da igreja? Verso 17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra. E eu quero abrir um parênteses aqui para você, para nós aqui. Tome cuidado com aqueles que têm desprezado o Velho Testamento, irmãos. Nós não somos salvos pelas obras da lei. Mas quando Jesus estava orando aqui a tua palavra, não existia Mateus, Lucas, Marcos, João, não existia Romanos, Coríntios, não existia Filipenses, Colossenses, não existia 1 Pedro, 2 Pedro, João, Apocalipse, Judas. Quando Jesus estava orando aqui, existia a Torá, existia a palavra, os profetas, a lei e os profetas. Nós não somos salvos mais pelas obras da lei, mas o que o Senhor nos ensina aqui, santifica-os. A lei é uma maneira com a qual eu posso, como diz Paulo, olha, a lei é apta para discernir, ela é apta para corrigir, ela é apta para limpar. A lei é boa, a lei é boa, a lei é balizador. A lei não é mais para te salvar ou para te condenar, mas a lei é o balizador. Se você andar dentro do balizador, você está correto, o caminho é certo. A lei é lâmpada para os nossos pés, para que você não caia no buraco da apostasia, não caia no buraco da imoralidade, não caia no buraco da rebelião. Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra continua sendo a verdade. Não há mais não há outro evangelho, irmãos. Agora não pode isso, agora não pode aquilo, isso é abuso, isso é errado. Ei, se algum anjo do céu vier e pregar um outro evangelho que não esse, que você deve andar segundo a milha, perdoar quem te ofendeu, abençoar quem te amaldiçoou. Se algum anjo vier com alguma novidade, 2024 anos, mas a palavra continua a mesma. Verso 18. Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu estou enviando eles para lá, para eles serem o sal da terra e a luz do mundo. Verso 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aleluia. Não rogo somente por este, mas também por todos aqueles que vierem a crer. Pai, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. E não apenas pelo que o Senhor me deu, mas aqueles que estão do mundo, que vão vir a crer. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus ama o mundo, mas Jesus vai vir buscar a igreja. Verso 21. A fim de que todos sejam um. Eu rogo, Pai, a fim de que todos sejam um. Unidade, um corpo. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles em nós. Qual é o objetivo da unidade, irmãos? Para que o mundo, olhando a nossa unidade, creia que foi o Pai que enviou Jesus. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um,
como nós somos. Somente até aqui, preste atenção. Jesus, nessa oração, Ele está falando: Pai, guarda a igreja, que eles continuem na fé deles, santifica-os na verdade, vai santificando, vai purificando a mente, o entendimento, guarda eles, livra eles do mundo, porque eles não são do mundo, e que eles sejam um. Sabe por quê, Pai? Porque quando eles sejam um, o mundo vai começar a crer que o Senhor me enviou. Agora eu quero voltar para o início da nossa conversa. Por que o trabalho do diabo é afetar a tua fé? Porque daí, quando você começa a crer outras coisas, o amor não é mais o que nos une. Você não acha interessante como Jesus conseguiu unir um cobrador de impostos que oprimia o povo judeu a pescadores? Ele uniu o cobrador de imposto, ele uniu Judas, um cara intelectual, a pessoas iletradas. Alguns acreditam que Pedro era analfabeto, ele não sabia escrever, porque a carta dele foi escrita por Silvano. Alguns creem nisso. Aí você vê que Deus uniu pessoas diferentes, e ele disse: Pai, eu tenho guardado os diferentes, eu tenho guardado aquele que crê que tem que tirar a espada, aquele que crê que tem que mandar fogo vir do céu, eu tenho guardado aquele que só crê naquilo que enxerga, eu tenho guardado, eu tenho unido. Jesus conseguiu unir 12 pessoas que pensavam de forma diferente. Qual era o vínculo disso, pastor? Amor. Quando a fé é minada, quando a fé vai embora, é porque o Espírito já não está mais clamando Maranata. E se o Espírito não está mais, o fruto do amor, ele começa a esfriar. Aquilo que um dia te unia a pessoas difíceis, agora não te une mais, porque agora você começa a crer em evangelhos coaches, evangelhos que te fazem: olha, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, olha, tomar cuidado dessa pessoa, outra pessoa. Irmãos, mas quem está com o coração cheio de amor, tem misericórdia para transbordar. Quem está com o coração cheio de amor, tem abraço, ele não precisa procurar aprovação em ninguém, ele está ali para aprovar as pessoas e dizer: você é filho de Deus. Ei, Jesus te amou, Ele te ama, vem para cá. Mas quando não há amor, você começa a querer buscar a aprovação dos outros, para que você se sinta salvo por Ele. Ei, se você... eu quero te dizer, o Espírito que clama: Abba, Pai, abriu uma porta dizendo que pode entrar, filho. Se você estava em crise, o Senhor está te chamando de volta para a mesa, filha. De volta para a mesa, porque na mesa você vai deixar as suas crises de identidade: eu sou, eu não sou, será que eu sou salvo? Não, na mesa você deixa as suas crises de identidade e vai fazer como Jesus, manso como Ele. Você vai amar, manso como Ele, humilde como Ele. Você vai transbordar aquilo que você carrega no seu interior. A fé que você carrega, não vai ser governada pelos rudimentos desse mundo. Então o trabalho do diabo é fazer o que agora? Minar a tua fé, porque uma vez minada a tua fé, começa a quebrar o princípio da unidade. Pai, para que eles sejam um e o mundo creia. E o diabo sabe que reino dividido não subsiste. Então vamos fazer assim: se você é milenista, você tem a sua igreja, você lá e eu aqui. Se você é pré-milenista, se você é pós-milenista, amilenista, se você acredita em arrebatamento ou não, se você sabe do umbigo de Adão, se ele tinha umbigo ou não, se você dá ceia para a criança e você não dá ceia para a criança, se você faz isso, se você faz aquilo, nós não podemos andar juntos. Cobrador de imposto não pode andar junto com judeu. Zelote, um zelote, ele não pode andar junto com o fariseu, porque eles não se davam entre si. Agora que interessante, quando o anticristo vem, porque ele se opõe ao Cristo, ao Senhor dos senhores, os reis dos reis. Quando o anticristo vem, até o zelote se junta com o fariseu. A Bíblia fala que eles não se davam, mas eles se uniram. Os zelotes, os fariseus, os saduceus, irmãos, os saduceus e fariseus se uniram. Eles criam de maneira diferente, um cria na ressurreição, outro não. Mas quando é para ir contra Cristo, vem cá, não importa o que você crê, estou junto e misturado. Quem está entendendo, diga aleluia. Sabe por quê? O diabo sabe. Tome cuidado com a unidade com o mundo, e não perca a unidade com o corpo de Cristo.
O trabalho do diabo é esse. Volta lá o verso que nós estávamos lendo, o verso é 21, João 17, 21. 22, eu tenho transmitido a glória, a fim de que todos sejam um, como tu és em mim, ó Pai, e eu em ti, e também sejam eles em nós, para que o mundo, pela unidade, o mundo veja que não é apenas um conhecimento do bem e do mal, não é se eu creio na ressurreição ou não creio na ressurreição. O mundo vai ver que pessoas diferentes comungam no mesmo lugar, e eles vão ver testemunhas de Jesus, que conseguiu unir zelote, fariseu, saduceu, conseguiu unir pescador com cobrador de impostos. Quem está entendendo, diga aleluia. Isso é discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é entender, irmãos, que a nossa luta não é contra o irmão, contra a maneira dele pensar. A nossa luta é contra principado e potestade, que querem trazer a desunião do corpo de Cristo. E o que é mais fácil em crer nesse tempo, irmãos? É crer na igreja que professa o Evangelho, porque daí de repente, por causa do pecado e da iniquidade, muitos escândalos se têm levantado. O diabo, ele sabe como trabalhar. Fere o pastor, as ovelhas serão. Algumas coisas acontecem para provar a nossa fé. Eu quero falar para você aqui de Pedro. Pedro, ele achou que ele estava, Jesus, estamos juntos, até na cruz, contigo eu vou até a morte. Mas Jesus havia falado um pouquinho antes: olha, aí vem, o filho será entregue, vocês vão me deixar, eu ficarei só. Contudo, eu não estou só. Isso para se cumprir o que fora dito: feriu o pastor e as ovelhas serão dispersas. A nossa fé vai ser provada. A nossa fé vai ser provada. Aí então Pedro, ele fala: não, Senhor, não, eu vou contigo até a morte. O que acontece é que quando o pastor foi ferido, os discípulos de Emaús começaram a pensar: não, profeta poderoso em obra, mas o próprio Pedro começa a seguir Jesus, mas seguir de longe. E aí aquilo que um dia separou Pedro, aquilo que um dia era a fé de Pedro, dizendo assim: olha, jamais entrou comida impura na minha boca, jamais, Senhor, eu comi nada impuro. Aquela fé de Pedro, de repente, porque o pastor dele foi ferido, começou a ser minada. E aí de repente ele está ali, passando frio, uma necessidade humana, e o pastor dele sendo ali batido, o pastor dele ali sendo colocado uma coroa de espinhos, e de repente ele começa a comungar e ter unidade com quem não precisa, não poderia ter unidade. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho do pecador, não toma conselho com o ímpio e não se assenta à roda dos escarnecedores. Pai, livra eles do mundo. Pedro, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei ao Pai para que você não entrasse na apostasia. Eu roguei ao Pai para que você não deixasse de crer naquilo que um dia você creu. Pedro, mas o diabo vai te cirandar. O diabo vai te colocar numa situação onde você vai ver o seu pastor ferido e você vai começar a fazer o que você não fazia antes, Pedro. E aí de repente vai o quê? Pedro sentar-se ali à roda do escarnecedor, porque ele tinha um interesse humano, ele tinha uma necessidade de se aquentar. E ele foi ali naquela fogueira, e aí tendo unidade ali nas pessoas que está, a Bíblia fala claramente: não se assente à roda dos escarnecedores. As más conversações corrompem os bons costumes. Você é um deles. Não conheço. Não, você fala como um deles. Você tem coisas que você já esteve ali, você tem uns indícios ali, ó. Não, que é isso? Você é aquele que não ia para boteco para beber, né? Agora você é aquele que não bebia uma cachaçinha, um vinhozinho, porque você é que... Não, que é isso, irmãos? Eu fui enganado. Isso aqui é doutrina de homem. Eu fui enganado. Não, Joicimar. Preste atenção. Jesus falou: para que todos sejam um, como eu sou em ti, e para que o mundo veja a unidade do corpo de Cristo e reconheça que Jesus foi enviado pelo Pai. Então o diabo, ele tem prazer em minar a tua fé e te levar para mesas. Não tem como sentar-se na mesa de Satanás e na mesa do Senhor, irmãos. Nós temos que escolher com quem nós sentamos, nós temos que escolher com quem nós temos unidade. Ei,
com o mundo, no mundo você terás aflição, mas eu quero declarar para você, igreja, volta para mim. Eu te amo mais que tudo, mais que eu te amo, mais que o mundo, volta para mim. Eu creio que esse é o clamor de Jesus hoje para nós, irmãos. Ei, porque buscais e gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, porque você está buscando coisas que não vão satisfazer a sua alma. Vinde, volta para mim, volta para a mesa hoje, volta para a mesa hoje, porque eu tenho vinho e leite para te alimentar. Volta para a mesa correta, vem unir-se com o fariseu, o saduceu, vem unir-se com o zelote, vem unir-se com o difícil, com o fácil. Volta para a mesa, filho, volta para a mesa, volta para a mesa. Ramateca nararaiete, aramanaiete. Oh, Santo Deus. E aí hoje nós temos metodista, presbiteriano, batista, pentecostal, neopentecostal. Nós temos tudo, e nós não estamos unidos. Nós vamos para o mundo não para mostrar unidade para o mundo, nós vamos para o mundo para mostrar, nós estamos certos, aquele ali está errado. Eu estou mostrando para vocês que eles estão errados. Não, aleluia. Mas Jesus está falando, volta para mim, volta para mim. Eu te chamei para você chamar Mefibosete para a mesa. Eu te chamei para você trazer os pecadores à mesa, porque aqueles que foram convidados, eles começaram a esquivar-se, eles começaram a desprezar a mesa do Senhor, dizendo, o mundo é melhor. Eu comprei uma junta de bois, e eu quero lá ver se os bois são beleza. Eu casei agora, e eu tenho que aproveitar minha lua de mel. Não, então começa a chamar, vai pelas esquinas, chama os coxos, chama os aleijados, chama os prostitutos, chama os leprosos, chama todos, enche a casa, porque há uma mesa preparada, há uma mesa preparada, há uma mesa preparada. Oh, Senhor, eu te amo mais que tudo, eu te amo mais que o mundo, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim. O diabo quer dividir a igreja, o diabo quer dividir os casamentos, e muitas vezes ele vai usar o que é santo, vai usar a palavra. Você é cabeça, a sua esposa é desobediente, separa dela. O meu marido é sacerdote, mas ele nunca deu a vida por mim. Ele vai e sai no final de semana e deixa a casa vazia. Eu vou me separar dela. O diabo quer romper a unidade, ele quer romper famílias, ele quer ferir o coração dos filhos, para que eles não se convertam aos pais, o coração dos pais, para que não se convertam com os filhos, e os pais começam a exercer abuso de autoridade, os filhos começam a se rebelar contra a autoridade ordenada por Deus. Esse é o trabalho do diabo, para minar e trazer a apostasia. Mas existe uma palavra que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que mesmo na angústia dizer, Pai, se possível, afasta esse cálice, está doendo, Pai, está doendo, está aflito, mas Senhor, contudo eis-me aqui para fazer a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, eis-me aqui. Eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo,